Me chamo Gabriel Prado, eu tenho 28 anos, eu sou médico, me especializei em neurologia pela Santa Casa de São Paulo e atualmente eu estou fazendo minha pós-graduação e meu mestrado na área de medicina do sono na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp. O meu primeiro contato com o paciente foi no internato, né? Assim, paciente grave. E esse paciente, ele era um paciente idoso, devia ter por volta dos 70 anos, e estava internado por um quadro de pneumonia. Ele ficou internado por volta de mais ou menos uns 45 dias, e a gente cria um vínculo. A gente, na inocência ou na pureza, quando a gente entra no curso de medicina, a gente acaba criando um vínculo com o paciente, com o familiar, um vínculo de atenção, um vínculo de respeito, de carinho, que a partir desse momento a gente precisa saber lidar muito bem com isso, porque isso às vezes pode ser até uma armadilha em relação a como lidar com essa situação. Então, nessa época eu estava cursando medicina ainda, estava no 5º ano, e infelizmente no dia que eu cheguei, o paciente estava um dia anterior muito bem, no dia seguinte que eu cheguei, que o paciente iria de alta, eu recebi a notícia da enfermeira que o paciente havia entrado em óbito devido a complicações pulmonares, a complicação da doença, e aquilo me chocou muito. Eu tive muito contato com os familiares desse paciente durante a internação, então criou um vínculo muito grande. E o que me chamou muito a atenção que foi no dia seguinte que eu estava indo da onde eu morava para a faculdade, e nesse trajeto, próximo à faculdade, havia o velório da cidade. Por incrível que pareça, no momento que eu parei no sinal de trânsito, estava passando o velório, você atravessava de uma rua para outra para transportar o paciente, no caso, que tinha ido a óbito, para o cemitério, né? E isso aí me chamou muita atenção, porque eu vi todos os familiares que eu conhecia, e vi aquela cena, me chamou muita atenção, porque parecia uma pessoa muito próxima. E assim, a partir desse momento eu vi que na medicina a gente lida com pessoas. E a partir do momento que a gente cria vínculo, a gente absorve aquele mesmo sentimento. Então, às vezes, na nossa profissão, a gente cria uma carapaça para a gente tentar não se envolver tanto, para não absorver tanta tragédia que a gente convive, né? A gente convive com muita doença, com muita morte. E a partir daquele momento, no 5º ano de faculdade, eu devia ter mais ou menos uns 20 anos de idade, e aquilo me marcou, e aquilo lá foi um choque, porque eu comecei a me sentir médico, e eu comecei a ver que minha profissão exige uma responsabilidade, tá? E essa responsabilidade a gente tem que ter em qualquer momento, em qualquer hora. A gente é médico não só no hospital. A partir do momento que a gente se forma em medicina, a gente passa a ser médico 24 horas por dia, porque se alguém precisa da gente, a gente tem que estar lá. Se um vizinho precisa da gente, a gente precisa saber dar o apoio, precisa saber acolher, precisa saber lidar com aquele tipo de situação. Desde sempre eu sou apaixonado pela medicina, sempre fui muito curioso pela biologia do ser humano, pelo funcionamento do corpo humano. E o que me fez ficar na medicina realmente foi poder ter o contato, poder você saber que se você fizer um pouco que você faz para mudar a qualidade de vida daquele doente, ou o conforto que você dá para aquele doente, você consegue, isso é muito mais gratificante do que todas as coisas ruins que a gente passa a conviver na profissão. O momento que você consegue reverter uma parada cardiorrespiratória, que você escuta no monitor, o bip do monitor voltar a responder, que o paciente está bem. Então, assim, são sentimentos que são inexplicáveis. Eu acho que só sendo médico para a gente sentir o que é isso. Hoje em dia a gente sabe que a internet, a rede social, ela está difundida em todos os aspectos, né? E aconteceu um fato incomum comigo, que foi a divulgação de uma foto minha em um blog de celebridades, que isso aí repercutiu de uma forma muito inesperada comigo, porque na época eu estava no 2º ano de residência, e
aquilo tornou uma proporção tão grande que eu fiquei preocupado com o que os meus chefes iriam achar, com o que os meus pacientes iriam pensar. Então, a princípio, isso aí me deixou um pouco preocupado. Mas eu pude ver que, assim, que hoje em dia a internet está inserida de uma forma muito incisiva na área médica. Eu vejo que muitos colegas hoje em dia, eles usam o artifício da internet para passar boas informações. Então, a internet ela é um veículo que, quando ela é usada de uma forma adequada, correta, com sabedoria, você consegue transmitir boas ideias e boas informações. Quando ocorreu esse evento comigo, uma coisa que me chamou muita atenção, que depois que passou o susto, eu pude ver que eu conseguia recrutar muita coisa legal através da internet, como, por exemplo, trabalhos voluntários, campanhas para doação de sangue, que a gente consegue fazer, mobilizar muitas pessoas para esse lado também. Então, assim, a internet é um meio que a gente tem que andar com muita cautela e o Conselho Federal de Medicina, hoje em dia, ele fica um pouco em cima dos médicos em relação a isso, em relação à exposição, em relação ao tipo de informação que esse médico está passando. E a partir do momento que você se expõe, sempre haverá alguém que se identifica, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim.